Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo este shiur, esta mensagem. Que o Eterno possa abençoar a todos com sua shalom. Bem, hoje nós iremos falar a respeito de um assunto também bastante interessante. Realmente nós temos falado muitos assuntos aqui que são bastante interessantes, mas poucas pessoas dão o devido valor, né? As pessoas que dão o devido valor ao que postamos, ao que falamos e ao que estudamos, geralmente são pessoas cautelosas, pessoas sábias, pessoas instruídas. Então, eu gostaria de agradecer a essas pessoas que têm compartilhado, que têm enviado vídeos nossos para várias pessoas, justamente com a intenção de ajudar. E nós agradecemos pelo carinho, né? Muitas pessoas nos enviam e-mails, mensagens, nos agradecendo, né? Colocando os nossos nomes nas orações que essas pessoas fazem. Gostaria de agradecer a todos e que o Eterno abençoe todos com a sua misericórdia e shalom. Como disse, nós iremos falar hoje a respeito de um assunto bastante interessante que requer minutos da sua atenção. Bem, existe uma estatística de que as pessoas são viciadas e não sabem. Existem estudos científicos de que a maioria da população está viciada e não sabe. Bem, aí você me diz, mas Gleidson, no que eu estou viciado? Bem, primeiramente, antes de adentrarmos a este assunto, eu vou ler aqui um dito do Rebbe Nachman, que está escrito em Likutei Moharan 1:122, que diz o seguinte: aqueles que possuem a característica negativa de sempre querer sobrepujar os outros não são capazes de aceitar a verdade. Quando as pessoas querem estar sempre certas, mesmo se a verdade estiver clara diante de seus olhos, elas a distorcerão para manter sua suposta superioridade. Isto se aplica em todas as áreas da nossa vida. Então, a pessoa que sempre quer sobrepujar os outros, ela dificilmente aceita a verdade. Não são capazes de aceitar a verdade. E aí, o que tem a ver isto com um vício? Veja, nós temos vários tipos de vícios. Paulo, em uma certa vez, Shaul, ele disse: abandonem os vícios. E é verdade, nós devemos abandonar os vícios. Existe uma outra estatística. Fizeram uma pesquisa científica com camundongos. Como assim? Porque os camundongos, eles têm o mesmo gênese nosso, tá? São parecidos, é por isso que se fazem experiências com os camundongos. Então eles colocaram alguns camundongos dentro de uma gaiola e eles colocaram dois pires pequenos. Um continha cocaína e o outro continha açúcar. A pergunta: qual desses dois os camundongos ficaram mais tempo
Em qual dos dois os camundongos ficaram mais tempo comendo e se satisfazendo com aqueles dois pires? Qual deles? E pelo incrível que pareça, não foi a cocaína, mas foi o açúcar. Mas o que tem a ver o açúcar com a espiritualidade? Bem, nós estamos falando de vícios, certo? Então, existe muitas pessoas que estão viciadas no açúcar e não sabem, né? Elas são viciadas no doce e não sabem. E o mais incrível é que essas pessoas que são viciadas em doce condena os traficantes, condena as pessoas que são usuários de drogas, né? Existe pessoas, é uma outra estatística, infelizmente são tudo dados em estatísticas. E o seguinte, no mínimo, você na sua casa vai ter mais de 5 remédios diferentes em sua casa. Você sabe por quê? Porque você está viciado. Você sente uma dor e você vai logo toma um Dorflex, um Anador. E todos nós sabemos, não precisa ser médico, né? E nem químico para saber disso. Mas todos nós sabemos que os remédios, eles têm os seus efeitos colaterais. Vejam só. E existem pessoas que são viciadas em remédios. Mas o que tem a ver açúcar, remédio, cocaína? Nós estamos falando dos vícios. Veja só. Então existem pessoas viciadas em remédios. Existem pessoas viciadas no açúcar. Existem pessoas viciadas em bebida alcoólica, em sucos. Existem pessoas viciadas em cigarro, em maconha. Em vários tipos de situação nós vamos ver pessoas viciadas. Aquele que é viciado em açúcar não admite que ele é um viciado. Tanto que ele não admite, mas tira dele o açúcar. Ele vai entrar em abstinência. Ele vai começar a se tremer, ele vai começar, né? Por quê? Porque o seu corpo está acostumado com aquela situação que ele vivia, e quando ele para de uma vez, o corpo entra em colapso, começa a suar frio, vômitos, diarreia, dá tudo na pessoa, porque ele entra em abstinência. E há momentos que há uma recaída e volta novamente. Só que o que é viciado em açúcar, ele não admite que é viciado. Faça um teste, como eu disse. Tire o açúcar dele que você verá. E o mais incrível que existe pessoas também que são viciadas em açúcar e que condenam aqueles usuários de drogas. Existe pessoas também que são viciadas em remédios, por isso que onde você compra remédio é farmácia e logo tá lá drogaria, porque são drogas lícitas. Existem drogas lícitas e drogas ilícitas. As ilícitas são aquelas que as pessoas vão ter penalidades. A lei vai exigir delas, né? E para que elas andem no termo da lei. Então, se elas desobedecerem, essas pessoas vão ser presas, processadas, etc. Mas existem pessoas viciadas em vários campos. Mas, Gleidson, o que tem a ver? Veja, agora nós aprendemos o que é vício. Aprendemos que muitas pessoas, através de estatísticas, estão viciadas. Muitas, e não são poucas. Nós mesmos, até eu aqui,
Nós também temos vícios. Eu tenho vício, não posso dizer que não, mas eu tenho. Às vezes eu gosto tanto de comer algo que eu não posso ficar sem. Eu sou viciado, tá? Tem gente que é viciado em café. Eu sou viciado em café. Se eu não tomar, a cabeça dói. Veja, isso é um vício, né? Agora vem o mais profundo de todos. Bem, essas questões de vício, aquilo, se você buscar um aconselhamento de nutrição com um doutor, né, com um médico, e se você buscar socorro através de um psicólogo, você vai se libertar de alguns vícios, tá? Você vai se libertar de alguns vícios, né? Existem pessoas que fazem tratamento e etc. Agora vem o mais importante. Existem muitas pessoas que não sabem e que são viciadas, adivinha no que? Na maldade. E é por isso que eu citei o dito aqui do Reb Nachman, que ele diz que pessoas que sobrepuja os outros não são capazes de aceitar a verdade, mesmo que a verdade esteja na sua cara. Então elas não são capazes de aceitar a verdade. Por quê? Porque elas estão viciadas na mentira. Elas estão viciadas na maldade. Elas estão viciadas no erro, no ódio. E isso é bastante interessante nós atentarmos para isso, que isso ocorre em várias áreas de nossas vidas. Isso ocorre na família, isso ocorre na igreja, isso ocorre no convívio religioso, na escola, no trabalho. Em vários lugares existem pessoas viciadas na maldade. E geralmente essas pessoas que são viciadas na maldade, elas sempre buscam se esconder através de um disfarce. Exatamente isso. Elas buscam se esconder através de um disfarce. Elas chegam até, elas chegam até mudar a sua fisionomia. É no caso que eu sempre bato nesta tecla. Cristãos que passaram a vida inteira na igreja e depois migram para o judaísmo, que eu acredito que é a judeulatria, tá? É a judeulatria, não é judaísmo. Porque judaísmo de verdade prioriza mudança interior, tá? Mudança interior. Judaísmo de verdade. Judeulatria prioriza mudança exterior. E essas pessoas que se enfiam nestas judeolatrias, nessas sinagogas, entre aspas, nessas comunidades, entre aspas, são pessoas que querem se esconder, não querem mudança. Então, elas vão para este convívio aonde elas procuram satisfazer os seus egos através de mensagens que os líderes dessas comunidades dão para elas, que agrada a vida delas, que agrada os desejos da velha natureza, né? Então é muito mais fácil eu me fantasiar de algo
do que mudar o meu interior. E chegamos a uma conclusão de que essas pessoas que não querem mudar, elas são viciadas na maldade. E aí entra o Eterno conhecendo o nosso interior, conhecendo as nossas intenções, não se manifesta. Quem se manifesta na vida dessas pessoas? Satã. E é por isso que as obras, os frutos dessas pessoas são indignos. São pessoas que não têm alicerces. São pessoas destruturadas na vida espiritual. São pessoas desequilibradas que nunca, se continuarem assim, vão chegar ao verdadeiro arrependimento. E é essa a intenção que os nossos emissários, que os nossos talmidinhos, nossos rabinos, Shaul, Kefas, Tiago, eles sempre salientaram, sempre divulgaram que era a mudança interior. Eles chegaram várias vezes a dizer: freiem a vossa natureza, a antiga natureza. Então, a antiga natureza era isso, e é isso que Yeshua veio, para que você se arrependa da sua maldade, dos seus erros. Vamos citar aqui agora vários vícios. Vamos lá. Existem pessoas que são mentirosas. Elas não param um segundo para conversar com alguém. Ela para um segundo, uns 10, 15 minutos, e logo sai uma mentira. Ela acredita na mentira dela. Existe. E talvez eu esteja falando com um. Eu era assim, pessoal. Eu era assim. Então, existem pessoas que gostam de mentir. E elas vão para a igreja, a maioria, atrás para que Deus atendam a necessidade delas. Um exemplo, tá desempregado? Que Deus dê um trabalho. Tá sem moradia? Que Deus dê um trabalho. Quer dizer, elas vão atrás justamente para que o Eterno venha saciar aqueles desejos dela. Por quê? Porque são pessoas instáveis, pessoas que vivem uma mentira, né? Que não querem mudar, mas querem se esconder. Exatamente. E existe muitos, mas muita gente assim. Quando você encontra uma comunidade que realmente vive a essência do Eterno, logo, logo, aquela comunidade, ela não crescerá em números. Ela não vai crescer em números. Não vai. Sabe por quê? Porque ali existe uma estatística de que as pessoas não estão querendo ouvir a verdade. Foi o que disse Naaman. Quando as pessoas querem estar sempre certas, mesmo se a verdade estiver clara diante dos seus olhos, elas a distorcerão para manter sua suposta superioridade. Tá vendo? E são arrogantes a maioria. Então, uma comunidade séria vai ter problemas. Vai ter problemas, tá? Porque a maioria das pessoas não querem mudança. Eu já fui alvo de vários ataques de pessoas que eram viciadas na maldade
e que as escrituras falam não faça isso, Paulo sempre, né, sempre puxou a orelha daqueles que não queriam mudar e daqueles que estavam mudando, né? E as escrituras são claras aí, o Eterno é claro em julgar quem desobedecê-lo. Só que quando nós falamos das escrituras, as pessoas levavam para o pessoal. E elas levando para o pessoal, ficavam investigando a nossa vida para ver se iríamos dar um peido. Desculpa a expressão da palavra, mas para que você entenda, quando eu desse um peido, ela ia dizer: tá vendo? Ele deu um peido. Veja só. Aí ela passava essa mensagem para outra pessoa, formavam facções que ficavam inventando calúnias até elas saírem, até elas terem motivos de saída. E aí acontecia. Eu fui alvo disso. Eu sou uma experiência viva. Eu faço parte de uma estatística, certo? Isso é para que você entenda. Eu estou falando para você experiências da minha vida, não para condenar fulanos que fizeram isso, ou xingar, falar mal. Não, não é isso. Essa é a intenção, não. Mas é para que você entenda, para que você não seja pego, para que se você é assim, existe um outro vício bastante comum, é a arrogância. A pessoa é prepotente, né? Ela quer estar por cima dos outros. Ela é o dono da razão. Eu também fui alvo de ataques assim, tá? Então, por quê? Porque as pessoas ficavam como se fosse uma competição, né? Ah, eu sei disso, eu sei daquilo, e um querendo saber mais do que o outro. Era uma competição. E no judaísmo nazareno, a qual eu defendo, que é as boas novas de Yeshua, na sua essência e no seu princípio, não há competição. Ninguém é mais do que ninguém, disse Yeshua. Quem quiser ser o maior, que seja o menor. Ponto final. Mas nós vimos e testemunhamos pessoas que queriam competir, queriam ensinar sem ter estudado, queriam dizer que eram experientes se não passavam por experiência, né? E isso ocorre muito. Isso está cheio, né? O mesmo vício que ela tinha lá na igreja, ela trouxe para a judeolatria. E sabe qual vai ser a finalidade daquilo? Confusão. Confusão. Onde elas estão, onde essas pessoas estão, sempre há confusão. Elas afirmam, elas falam com a boca, professam com a boca que Jesus, que Deus, que o Eterno, que Yeshua é com elas. Mas o seu coração está longe. Existe muito isso. Então, aí são pessoas que são assim viciadas. Aí vai entrar aquelas que você fala das escrituras, existe mais não nas escrituras do que sim, tá? Só para você ter uma ideia, existe mais não nas escrituras, não faça, né? Do que faça, tá? Então, quando essa pessoa ela ouve a palavra do Eterno,
ela ouve. E aí dentro dela há uma briga entre o mal e o bem. A consciência diz: não faça, porque vai ver, vai ter problema. Mas o mal diz: que é isso? Deixa isso para lá, faça. E a estatística é que 99% das pessoas cedem à velha natureza. E aí elas se precipitam. Elas entram em abstinência de negar a si mesmas, elas não conseguem. E aí viram pessoas instáveis. Pessoas que não têm alicerce. Então essas pessoas acabam caindo e se lameando na lama, né? E Yeshua disse: o cão voltou para o seu próprio vômito, a porca lavada voltou a se chafurdar de novo na lama. Então, esse é o título. Somos viciados e não sabíamos. Tínhamos abstinência e não sabíamos. Então, o que eu quero dizer aqui é que se você está assim, viciado na maldade, pegue o seu madeiro, que Yeshua disse, pega a sua cruz e siga. E Yeshua já estava dizendo, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas como o ser humano não gosta de ouvir o não, então muitos espertalhões, vagabundos, pilantras, desculpa mais uma vez a expressão da palavra, mas esse é a realidade. Pessoas usam de entretenimento, de filosofias, de fábula judaica para cativar os instáveis. E os instáveis vão sentar, não vão medir esforços, e vão sentar e vão ficar lá porque as suas orelhas coçam quando eles dizem mentiras, fábulas, né, histórias inventadas. E as pessoas gostam. Eu costumo dizer, eles têm o que merecem. Nós temos o que merecemos. Se você é defensor das boas novas, embora ela não precise, mas você defende, você luta pela causa, embora ela não precise, a verdade não precisa de ninguém, a verdade não precisa de ninguém, mas você luta pela causa, você anda de mãos dadas com ela e quer se libertar, você é um candidato forte para participar do reinado milenar de Yeshua HaMashiach, que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se você não luta pela causa, não tá nem aí, não fede e nem cheira, você será um candidato, né? Com moradia eterna no Guerrinão, no inferno. Só ponto final, não tem o que, né? Então veja. Por quê? Porque o seu prazer é a maldade, gente. E o lugar da maldade é um lugar de trevas. Quem quer ser mal vai ter que ficar no lugar de trevas. Não adianta. Quem quer coisa boa, ser bom, né? Produzir frutos dignos de arrependimento. Ela é um candidato muito forte para morar com Yeshua no reinado milenar. Então, se você quer mudar, mude agora, há tempo. Se você for morrer,
daqui a pouco, ou mais para frente, que você vai morrer um dia. Nós vamos morrer um dia. Se volte para o Eterno agora. Se volte para ele agora. Vou repetir o dito do Rebbe Nachman. Ele disse: aqueles que possuem a característica negativa de sempre querer sobrepujar os outros não são capazes de aceitar a verdade. Quando as pessoas querem estar sempre certas, mesmo se a verdade estiver clara diante de seus olhos, elas a distorcerão para manter sua suposta superioridade. Vejam só, meus irmãos, os tempos estão chegando, a época de Yeshua está chegando, a, a expectativa dos santos arde no coração. Mas aqueles que não têm essa expectativa vivem conforme dançam conforme a música, né? Tempo vai, tempo vem e elas são as mesmas. Não seja assim. Seja verdadeiro. Mesmo que isso lhe custe a vida. Mesmo que lhe custe amizades. Seja verdadeiro. Mesmo que lhe custe uma exclusão de pessoas, pessoas que vão te excluir. Viva a verdade. Siga a verdade. Procure a verdade. Vá em frente com Yeshua. Siga. Não olhe nem para a esquerda e nem para a direita. Não olhe. Siga em frente. Essas são as palavras que eu tenho para você. E se você gostou, dá um joinha, assina o sininho aí, porque o YouTube vai te avisar quando tiver novos vídeos. E compartilha. Ajuda as pessoas. Não seja negligente. Ajude as pessoas. Um outro vício. Não seja negligente. Porque existe muito negligente por aí. Não seja ingrato. Porque existe muitos ingratos aí. Que passávamos a vida inteira ajudando aquelas pessoas. Tínhamos a vida disposta a ajudar aquelas pessoas. Eu costumo dizer que eu recebi pessoas, na época que eu estava no cristianismo, né, que estava na igreja, eu recebi pessoas viciadas, que vinham de baladas, com o nariz cheio de pó, drogadas. Ajudamos, né? Pessoa se tornou gente, abandonou os vícios, casou e no final foi ingratidão, tá? Não seja assim. Agradeça a todos que te fizeram bem. Agradeça. Chame para perto essas pessoas, que todas que fizeram bem para você. Ame-as de todo o coração. Ame-as. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então ame-as. Tá bom? Que o Eterno abençoe a todos. Em nome de Yeshua Mashiach. Amém.